Vamos lá, pessoal, continuando aí os nossos trabalhos, vamos tratar agora de alguns princípios atinentes ao tópico competência, porque são princípios que a gente precisa encarar, enfrentar, explicar como queiram, porque são princípios que são salutares para que a gente possa compreender algumas das questões subjacentes ao Instituto da Competência. O primeiro princípio que eu vou trabalhar com vocês aqui é o princípio do juízo natural. Princípio do juízo natural. Esse princípio é um princípio que tem fundo constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Esse princípio do juízo natural, ele tem que ser visto sob dois prismas. Primeiro prisma, evitar que seja escolhido o juízo. Reparem, é plenamente possível a escolha de foro. Não é possível a escolha do juízo. Porque se permitirmos a escolha do juízo, isso, em certa medida, viola princípios fundamentais, como ampla defesa, devido processo legal, contraditório e do próprio acesso à justiça. Na medida em que, se eu escolho o juízo, eu posso claramente escolher quem vai me julgar. Então, esse é um prisma do princípio do juízo natural. Evitar a escolha. Burlar, por exemplo, o princípio da livre distribuição, que é um princípio que está previsto não só no Código de Processo Civil, como também na própria Constituição. Você vai olhar os artigos 284, 312 do Código de Processo Civil e vai olhar o artigo 93, inciso 15 da Constituição. Ok? Então, esse é o primeiro prisma do princípio do juízo natural. Existe um segundo prisma do princípio do juízo natural, que é justamente evitar o chamado juízo ad hoc, juízo por encomenda, juízo por indicação, ou seja, evitar juízo ou tribunal de exceção, que também é vedado pela norma constitucional. A Constituição também veda juízo ou tribunal de exceção. Então, ao passo que eu não posso escolher o juízo, não pode ser criado um órgão jurisdicional específico, excepcionalmente, para me julgar. E aí, olha que interessante. O Supremo Tribunal Federal, há um certo tempo, não vou me recordar aqui há quantos anos, mas deve ser uns 4 a 5 anos, o Supremo foi instado a analisar a constitucionalidade do Tribunal Especial, previsto no artigo 78, parágrafo 3º, da Lei 1079 de 50. Artigo 78, parágrafo 3º, da Lei 1079 de 50. Esse artigo ele prevê a criação, na verdade a formação de um tribunal especial para processo e julgamento de governador de Estado, nos casos de crime de responsabilidade enquanto infração político-administrativa. Esse tribunal especial ele é um órgão que não existe no âmbito do tribunal. Ele vai ser criado para o processo e julgamento de um determinado, não é de um determinado, mas do governador do Estado. E ele vai ter 11 membros, 5 deputados eleitos por seus pares, 5 desembargadores que serão sorteados e será presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça da respectiva unidade federativa. E por que eu trouxe esse exemplo? Olha que interessante. Uma das discussões que foi ventilada no âmbito do Supremo foi a seguinte: permitir esse tribunal especial não seria, em certa medida, permitir um tribunal de exceção, porque, na verdade, eu estou permitindo a criação de um órgão jurisdicional, que, na verdade, não existe, para processar e julgar um determinado fulano, um determinado caso. Não foi a tese vencedora, essa foi a tese vencida do Supremo. O Supremo reconheceu a constitucionalidade desse tribunal especial. Mas vejam, uma das discussões subjacentes foi justamente a vedação ao tribunal de exceção.
Outro ponto relevante do princípio do juízo natural é que ele traz de forma implícita também o princípio do promotor natural, como assim já foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo STJ. Bom, apresentados esses dois prismas do princípio do juízo natural, o primeiro prisma, evitar a burla, a livre distribuição, o segundo prisma, evitar juízo ou tribunal de exceção, é importante que a gente traga o conteúdo do princípio do juízo natural. A doutrina, quando comenta o conteúdo do princípio do juízo natural, a doutrina costuma afirmar que o conteúdo é formado pelos seguintes princípios processuais: princípio da indisponibilidade e o princípio da tipicidade. Princípio da indisponibilidade e o princípio da tipicidade. E aí veja que interessante. Esses dois princípios também são princípios referentes à própria distribuição da competência. Então, os princípios da indisponibilidade e da tipicidade são, ao mesmo tempo, conteúdo do juízo natural e princípios atinentes à distribuição da competência. Pois bem, o princípio da indisponibilidade significa que as competências constitucionalmente fixadas não podem ser transferidas para órgãos diversos daqueles a quem a Constituição as atribuiu. Então vejam, a Constituição elenca quais são os órgãos que ostentam competência para determinados temas, para determinadas matérias. Não é possível que essas competências que foram fixadas possam ser transferidas para órgãos diversos daqueles que a Constituição atribuiu. Então, por exemplo, está lá no artigo 105, inciso 1 da Constituição, quem processo julga governador do Estado por crime comum. Então, eu não posso transferir essa competência para outro órgão jurisdicional. Isso que é o princípio da indisponibilidade da distribuição da competência, bem como o primeiro conteúdo do princípio do juízo natural. Até porque, se eu transferir a competência de um órgão constitucionalmente indicado para outro órgão jurisdicional, eu estou violando frontalmente o princípio do juízo natural. Segundo conteúdo do princípio do juízo natural, que é importante para a gente trabalhar aqui, é o princípio da tipicidade. Princípio da tipicidade. Pelo princípio da tipicidade, a gente vai afirmar que as competências dos órgãos jurisdicionais são, em regra, apenas aquelas que estão expressamente enumeradas na Constituição. Então, o que vem a ser o princípio da tipicidade? É a tipicidade cerrada, fechada. A competência dos órgãos jurisdicionais que estão lá na Constituição são só aquelas que estão enumeradas na Constituição. Tanto é verdade que, por exemplo, o Supremo, quando se manifesta sobre o artigo 109 da Constituição, sempre ratifica o seguinte entendimento: trata-se de rol taxativo. É um rol taxativo. Só é competência da Justiça Federal, do Juízo Federal de primeiro grau, aquilo que está definido no artigo 109 da Constituição. Tudo bem? E tanto é verdade que, por exemplo, quando se discutiu o foro por prerrogativa de função na seara da improbidade administrativa, o que restou definido na jurisprudência? A Constituição não trouxe foro por prerrogativa de função em seu texto. Então, se for criada uma emenda constitucional para trazer essa competência, ok, mas essa competência não está prevista na Constituição. Tranquilo? Um outro princípio que é um princípio interessante para que a gente possa estudar aqui, que é o princípio da competência implícita. Princípio da competência implícita, ou também conhecido como implied power. Então, o princípio da competência implícita ou do implied power. Qual é a ideia
desse princípio da competência implícita. Alguns já falaram em competência aparente, eu prefiro implícita, tá? Detalhe importante, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade jurídica dessa competência implícita. Tá? O Supremo já reconheceu essa possibilidade. E o que vem a ser esse princípio da competência implícita? A sua finalidade é evitar que exista um vácuo de competência. Então, a finalidade desse princípio é evitar a existência ou a ocorrência de um vácuo de competência. Em outros termos, quando não houver regra expressa, algum órgão jurisdicional haverá de ter competência para apreciar a questão posta. Ou seja, se não houver regra legal expressa, tem que ser definido pela jurisprudência qual é o órgão jurisdicional competente para processo e julgamento daquela causa. Então, mesmo quando não existe essa regra expressa, vai existir o implied power, ou seja, a competência implícita. Então, por isso que é interessante a gente trabalhar esse princípio. Tudo bem? E, por último, vamos ao princípio do competence-competence. Princípio do competence-competence. Esse princípio do competence é um princípio que já está mais do que sedimentado em nosso sistema processual e é um princípio que, de certa maneira, ele diz o óbvio. O óbvio. O que é o princípio da competence-competence? Ou da competência-competência? Dupla competência, como queiro, mas eu colocaria competence-competence. Por esse princípio, todo órgão jurisdicional ostenta a competência, ao menos, para conhecer da sua própria competência. Todo órgão jurisdicional ostenta a competência, ao menos, para conhecer da sua própria competência. Por isso que alguns autores usam a seguinte frase: todo órgão jurisdicional é juiz da sua própria competência. Todo órgão jurisdicional é juiz da sua própria competência. Então vejam que interessante. O que significa ser juiz da sua própria competência? Ele que vai definir se é ou não o competente. Ou seja, ele pode exercer controle sobre a sua própria competência. Ele pode definir se ele é ou não competente, tanto que ele pode reconhecer a incompetência, como for a hipótese, a incompetência absoluta, ele pode declinar da competência, ele pode suscitar conflito de competência. Por isso que se afirma que existe em nosso sistema jurídico, em nosso sistema processual, o princípio do competence-competence. Outras nomenclaturas, né, a gente sempre tem que ter cuidado com outras nomenclaturas que às vezes elas podem nos confundir. Alguns autores usam o termo competência mínima ou competência atômica. Competência mínima ou competência atômica. Qual é a ideia aqui? Todo órgão jurisdicional tem sempre essa mínima competência, que é analisar a sua própria competência. Então, esse princípio do competence-competence é, em última análise, uma competência mínima ou atômica, que permite que, pelo menos, o órgão jurisdicional exerça esse juízo sobre a sua própria competência. Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua.